Fala, gente linda! Professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo. Dessa vez nós iremos continuar, certo? Resolvendo questões sobre os conceitos básicos da ecologia. E aí, pessoal, essa é a nossa segunda aula sobre resolução de questões. Na aula anterior nós resolvemos 5 questões sobre conceitos básicos. Nós agora iremos resolver mais 5, certinho? Totalizando 10. Mas para compreender a resolução e conseguir resolver essas questões, vocês devem assistir a aula 1 e a aula 2, certo? Sobre a introdução à ecologia, onde eu destaco a letra, certo? Onde nós ali analisamos de forma minuciosa os termos que são importantes, certo? Para a compreensão aí da ecologia. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, volte aí nos vídeos, certo? O vídeo 1 e vídeo 2 de teoria, depois assista ao vídeo 1 de resolução de questões e depois você venha para aqui, para a gente fechar aqui, certo? O estudo da introdução à ecologia. Vamos agora fazer questões, treinar questões, observar como as bancas cobram esse assunto, certo? E é treinando muitas questões, pessoal, que vocês conseguem aí acertar muitas questões na prova que você vai fazer, no Enem, por exemplo, em outro vestibular e num concurso público, e assim consegue a tal aprovação que você tanto almeja, certo? Sem muita enrolação, vamos aí resolver questões sobre introdução à ecologia. Questão número 6, vamos lá, né? Em uma floresta ocorrem 3 espécies de árvores, igualmente bem-sucedidas e numerosas. 3 espécies, certo? De árvores. Olha, são 3 espécies diferentes, certinho? Igualmente bem-sucedidas e numerosas. Pessoal, se são 3 espécies de árvores, cada um grupo aí, observe, não vai ter somente uma árvore de determinada espécie. Deixa eu colocar aqui assim, observe. Vamos supor que aqui eu tenho 3 espécies, não é isso? 3 espécies. Aí eu vou ter aqui, pessoal, olhem, suponhamos, certo? Eu vou ter aqui a espécie 1, 2 e 3. Eu vou formar um grupo aí, tá certo? Várias árvores aí da espécie 1, certo? Depois da espécie 2, depois da espécie 3. Esse grupo aqui, ó, dessa espécie 1, tá certo? Eu tenho aqui, ó, árvores da espécie 1 no mesmo ambiente ali, e ao mesmo tempo eu formo o quê? Uma população, certo? Então aqui eu tenho uma população da espécie 1. Não esqueçam disso. Depois eu vou ter outra população da espécie o quê? 2. Então eu já tenho 2 populações, ó. E depois eu tenho outra população da espécie 3. Então eu tenho 3 populações. Porque, olha, se eu tenho uma espécie de árvore ali vivendo naquele ambiente, certo? No mesmo ambiente, ao mesmo tempo, formei uma população. Mas se são 3 espécies, eu vou ter 3 grupos ali, certo? De espécies diferentes. E cada um grupo aí dessa determinada espécie vai formar uma população. Por isso que são o quê? 3 populações. Gabarito letra A. Porque cada uma espécie aí, o conjunto de indivíduos da mesma espécie, vai formar uma população. Então são 3 populações, certo? É um ecossistema. Olha, essas árvores, eu estou perguntando sobre as árvores. Constitui um ecossistema? Não, porque não é ecossistema. Porque ecossistema deveria juntar fatores bióticos, ou seja, fatores que têm vida, e a árvore entraria como um exemplo de fator biótico, mas deveria entrar aqui também o quê? Fatores abióticos, ou seja, fatores que não têm vida, fatores químicos e físicos. Assistam a aula teórica para compreender melhor, certo? Olha, eu tenho 2 comunidades, aqui está errado. Porque se estão no mesmo ambiente, ó, o conjunto dessas 3 populações aqui, certo? Vai formar, o conjunto dessas 3 populações aqui, ó, vai formar uma só o quê? Forma uma comunidade. A comunidade também é chamada de biota, tá certo? Ou biocenose, não esqueçam disso, mas é só uma e não 2, certo? Aqui eu estou dizendo que eu tenho 3 comunidades, errado também, não são 3, somente uma comunidade, certo? E aqui eu estou dizendo que é uma população, não é uma população, são 3 populações, porque eu tenho 3 espécies diferentes, certo? E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, certo? Qualquer dúvida já sabe, né? No comentário, que aí nós iremos resolver, nós iremos responder com o maior carinho e a maior atenção, certinho? Mais uma questão. Questão número 7, vamos lá? Olha aqui o que é que eu trago na questão de número 7. Considere as seguintes definições.
Conjunto de todos os indivíduos de uma mesma espécie. Olha, todos os indivíduos de uma mesma espécie. O conjunto de indivíduos de uma mesma espécie vivendo na mesma área geográfica e no mesmo intervalo de tempo. Como é que a gente chama isso? Conjunto de todos os indivíduos de uma mesma espécie vivendo na mesma área geográfica e ao mesmo tempo aqui. Eu digo que isso aqui é o quê? Isto é uma população, não é isso? População. A população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie vivendo na mesma área geográfica ao mesmo tempo. Depois vamos no número 2, certo? Aqui, ó, julgar ele. O que é que eu trago aqui no número 2? Conjunto de todas as populações. De todas as populações, o conjunto de populações, já sabe, né? Que ocorre em determinada área. Conjunto de população eu chamo de quê? O conjunto de população é chamado de, não esqueça, me digam aí enquanto eu pego aqui a caneta, conjunto de população. Vocês já estão voando, né? Conjunto de população é, tá certo? O quê? É a comunidade. Comunidade. A comunidade também é chamada de quê? Que eu havia dito, pessoal, para vocês não errarem na prova. A comunidade também é chamada de biota, que também é chamado de biocenose, certo? Não esqueçam disso. Aqui eu tenho uma comunidade. E uma comunidade é a união ali, tá certo? É o conjunto das populações que ocorrem em determinada área, certo? E depois aqui, ó, vamos jogar o 3, certinho? O que é que eu tenho no 3 aqui? No 3 eu tenho o conjunto de todos os ecossistemas. Eita, peguei um preto, calma aí, só um instante. O 3 aqui eu tenho o conjunto de todos os ecossistemas. Olha, o conjunto de todos os ecossistemas, o conjunto de tudo aqui, pessoal, olha, tá certo? De todos os ecossistemas vai formar o quê? Vai formar aquilo que eu chamo de quê? Biosfera. A biosfera não envolve todos os ecossistemas, todos os biomas, e os biomas não são formados pelos ecossistemas, certinho? Então aqui seria o quê? Biosfera. Aqui seria a nossa biosfera, certinho? E aí vamos ver, olha, aqui é a biosfera. O que é que a banca nos pergunta aqui no comando? Assinale a opção que corresponde respectivamente, ou seja, na ordem que aparece, os conceitos definidos. População, comunidade, biosfera. Gabarito, gabarito, letra D, não é isso? População, conjunto de indivíduos da mesma espécie, na mesma área geográfica ao mesmo tempo. Depois eu tenho aqui, olha, desculpe. Depois eu tenho aqui, ó, comunidade. Comunidade é o conjunto de populações e a biosfera, tá certo? Toda a camada da Terra aí onde eu encontro vida, certo? Toda a esfera da Terra onde eu encontro vida, certo? Sendo formada por todos os ecossistemas, todos os biomas, certo? Aí a letra A, veja, o conceito de população, já falei de comunidade sim, e bioma, tá certo? Só recapitulando aqui, ó, para a gente lembrar, um bioma é o quê? Um conjunto de ecossistemas, tá certo? E o bioma ali vai possuir clima característico, vegetação característica, fauna característica. Nós teríamos uma aula só sobre os biomas, certo, pessoal? Vou dividir biomas do Brasil e biomas do mundo, e aí vai ser mais à frente. Depois eu venho aqui, pessoal, para raça. Olha, que eu ainda não trabalhei. Nós vamos aprender o conceito de raça na aula de taxonomia, é muito à frente, certo? Depois nós iremos ver. Mas raça é um taxon, tá certo? É uma subdivisão ali de espécie, é um nível abaixo de espécie, também chamado de subespécie, certo? E aí depois eu venho com biocenose. Biocenose é a mesma coisa que comunidade, certo? Conjunto de populações. E biosfera eu já expliquei, certo? O que seria tribo? A tribo é um taxon, certo? Que vai ficar ali entre a subfamília e o gênero, entre a subfamília e o gênero. Nós iremos também aprender isso aqui na aula de taxonomia, de sistemática, de filogenia, mais à frente, certo? Não é disso que eu estou falando. Ecossistema é a junção de quê? Ecossistema é a junção de fatores bióticos e abióticos, não foi isso que eu falei. E biocenose é a comunidade, certinho? Mas aí, respectivamente, eu tenho o gabarito aqui, letra o quê? Letra D, certinho? Dúvidas? Espero que não, né? Sem perder tempo, mais uma. Vamos lá, questão da CES Gran Rio agora. Olha aqui o que a questão da CES Gran Rio trouxe. Vamos lá, né? Olha aí, turminha. Deixa eu pegar outra cor aqui rapidão. Um ecosistema ou sistema, tá certo? Biológico ali, tanto terrestre como aquático, se define o que é um ecossistema. Um ecossistema, pessoal, ele junta ali, ele une ali o que?
a interação ali que existe entre fatores que têm vida e fatores que não têm vida. Ou seja, os que não têm vida são fatores o quê? Abióticos. Por exemplo, me dê um exemplo. Fatores químicos, físicos. Eu posso citar aqui água, luz, luminosidade, pH, salinidade, certo? Umidade, temperatura, tudo isso aqui, rochas, são fatores o quê? Abióticos. Mais fatores bióticos, que são fatores que têm vida. Exemplo, animais, plantas, micro-organismos, certo? Incluindo ali fungos macroscópicos também, protozoários, bactérias, entre outros, certo? Então, a junção de fatores que têm vida, que são os fatores bióticos, certo? Com os fatores que não têm vida, que não desempenham funções biológicas, que são fatores abióticos, é o que eu classifico, é o que forma aqui, certo? Um ecossistema. Então vejo que a Cés Granhill perguntou: um ecossistema, tanto terrestre quanto aquático, se define exclusivamente por todas as associações de seres vivos. Olha, é somente pela associação entre seres vivos? Não. Porque os seres vivos fazem parte ali dos fatores bióticos. Mas para formar um ecossistema, eu não tenho somente fator biótico, certo? Além de ter fator biótico, que seriam os seres vivos, eu tenho também os fatores o quê? Abióticos. Por isso que está errado. Não é exclusivamente através da associação de seres vivos. Depois a letra B, pelos fatores ambientais, especialmente, desculpe-me, climático. Olha, especialmente, somente aqui o clima, certo? Vai formar ali um ecossistema? Não, certo? O ecossistema é a junção de fatores bióticos e abióticos. Novamente, está errado. Depois a letra C, pela interação de todos os seres vivos. Olha, todos os seres vivos. Pela interação de todos os seres vivos, só falou aqui de seres vivos. E, não, e seres vivos são fatores bióticos. E não só são fatores bióticos que formam o ecossistema, certo? São fatores bióticos que têm vida, os seres vivos no caso, e fatores também abióticos. Então aqui está errado. Depois a letra D. Pela interação de fatores físicos e químicos. Fatores físicos e químicos são fatores o quê? Fatores abióticos. Se eu falar que é pela interação somente de fatores físicos e químicos aqui, ó, faltou os fatores o que aqui? Biológicos, os fatores abióticos. Então aqui está também o que? Errado. Porque além de ter fatores químicos e físicos, eu tenho também fatores biológicos, certo? Interagem ali fator abiótico com fator biótico. Gabarito, letra. Por que letra E? Pela interação de fatores abióticos, que não têm vida, que não desempenham função biológica, com fatores bióticos, que têm vida. Certinho? Gabarito, letra E. Se ficou dúvida, deixe nos comentários, sem perder tempo, mais uma questão. Cés Granhill novamente. Olha o que a Cés Granhill aqui perguntou. Vamos lá, né? Cés Granhill. O girino do sapo, falei aqui do girino do sapo, nosso personagem, né? Vive na água. Ele vive onde? Na água. E após a metamorfose, aquela transformação ali que acontece no corpo dele, passa a viver em terra firme. Então o girino vive na água e depois da metamorfose, quando completa ali, vai viver em terra firme. Quando adulto, oculta-se durante o dia ele fica ali oculto, certo? Em lugares sombrios e úmidos para proteger-se dos predadores e evitar a dessecação. A pele dele é altamente permeável, certo? Sensível, faz respiração através da pele, respiração cutânea, então ele fica ali escondido. Tanto ele vai se esconder para se proteger de predadores, quanto para evitar ali a dessecação, certo? E aí, pessoal, continuando, olha, ao entardecer, abandona o seu refúgio, ou seja, sai do local ali de proteção, certo? À procura de quê? Alimento. Como o acasalamento se realiza na água, eles acasalam na água, certo? Vive próximo a rios e lagos. Essa descrição, deixa eu colocar aqui de outra cor, observe. Essa descrição aqui, ó, do modo de vida do sapo representa o seu. O pessoal falou aqui, ó, que o sapo, tá certo? Quando tá ali no início da vida, tá na forma de girino, certo? Vivendo na água. Após a metamorfose, ele vai viver onde? Em terra firme. Mas durante o dia ele fica lá oculto, se protegendo de predadores e evitando ali a dessecação. Depois, quando ao entardecer, ele abandona o refúgio e vai o quê? Procurar alimento. E como o acasalamento dele acontece na água, ele vive perto de quê? Ele vive perto de rios e lagoas. Foi isso que o texto falou. Falou sobre a descrição do modo de vida. O modo de vida de quem? O modo de vida do sapo. Certo? Desse anfíbio aqui, ó. O modo de vida está falando sobre o que ele faz no ambiente, sim ou não? Sim.
está falando sobre o que ele faz no ambiente, ó. Como ele se relaciona, certo? Como ele se protege, está falando aí. Está falando dos hábitos dele, certo? O que é que ele faz durante a noite, o que é que ele faz ali para se alimentar, certo? Para acasalar. Então, pessoal, tá certo? Tá falando sobre a metamorfose do corpo dele. Eu tô falando aqui sobre o quê? Sobre o papel ecológico, sobre o modo de vida, sobre as relações aqui. Eu estou falando do nicho ecológico. Olhe que, tá certo? Esse conceito a gente já viu em várias questões e cai muito, certo? É o hábitat, não é o hábitat, porque se fosse o hábitat, eu falaria somente do ambiente onde eu encontro ele, certo? O local ali onde eu encontro a espécie. É o ecossistema. O ecossistema é a junção de fatores bióticos e abióticos. Já falei na questão anterior, né? Não foi disso que falou. Eu quero a descrição do modo de vida do sapo, certo? É nicho ecológico, o papel ecológico que ele desempenha ali no meio, certo? Ecótono. Esse ecótono aqui, ó, ele também pode vir na prova com o nome de quê? Ecótone. E eu já vou anotar aqui para vocês, olha. É uma área de transição, tá certo? É uma área de transição, transição entre dois ou mais, tá certo? Eu vou colocar aqui dois, ó. Dois ecossistemas ou entre dois biomas, certo? Pode ser assim também. Ecossistemas. Deixa eu me consertar isso aqui para ficar bonitinho. Entre dois ecossistemas, certo? Ecossistemas ou biomas. Como assim? Lembre-se que, tá certo? Este ecótono, olha, ecótono pode vir na prova também com o nome de quê? Ecótone. E ecótono, ou ecótone, é a área de quê? De transição entre dois ecossistemas. Por exemplo, deixa eu falar aqui, deixa eu me lembrar. Vamos falar aqui da Amazônia. Olha, Amazônia e Cerrado. Entre a Amazônia e o Cerrado há uma área de transição. Deixa eu desenhar aqui, ó. Vamos supor aqui que é uma área de transição aqui, ó, entre acabando o Cerrado ali e chegando na Amazônia. E esta área de transição aqui, ó, entre Amazônia e Cerrado, suponho que aqui é a área de transição, certo? Essa área de transição aqui, ela costuma ter muita o quê? Muita diversidade de vida. Eu tenho aqui uma alta o quê? Biodiversidade. Muita biodiversidade. Pois ali, pessoal, viverão, certo? Vivem espécies, tanto desse bioma aqui, quanto do outro, certo? Espécies características somente daquele ambiente. Então tem uma grande diversidade ali. Então não esqueçam que uma área de transição, tá certo? Entre dois ecossistemas ou entre dois biomas é chamado de quê? Ecótone ou ecótono, certo? E não foi isso que o texto falou, mas aí ficou claro para vocês, certo? E aí o que seria, então não é aqui esse gabarito, certo? Ecótono, ecótono. E o bioma, que seria um bioma, um conjunto de quê? De ecossistemas, tá certo? Um conjunto de ecossistemas e o bioma tem ali, não esqueça, clima característico, fauna e flora característica, certo? Biomas, cerrado, pantanal, a floresta amazônica, a caatinga, o pampa, esses são exemplos de biomas, teremos aula sobre isso, certinho? Mas aí gabarito letra C, sem muita enrolação, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Simbora. Questão 10, né? FUVEST. Para compor um tratado sobre passarinhos, é preciso, por primeiro, que haja um rio com árvores e palmeiras nas margens. Deixa-me só pegar aqui o apontador, certo? Rapidão. Olha, para compor um tratado de passarinhos, falou aqui dos passarinhos, certo? É preciso, por primeiro, que haja um rio com árvores e palmeiras nas margens. E dentro dos quintais das casas, que haja pelo menos goiabeiras. E que haja por perto brejos e iguarias de brejos. É preciso que haja insetos para os passarinhos. Insetos de pau, sobretudo, que são os mais palatáveis. Insetos de pau, sobretudo, que são os mais palatáveis. A presença de libélulas seria uma boa. O azul é importante na vida dos passarinhos.
Porque os passarinhos precisam, antes de ser belos, ser eternos. Eternos que nem a fuga de bar. Certo? E aí, pessoal, veja. No texto, o conjunto de elementos descrito de forma poética em relação aos passarinhos pode ser associado sob o ponto de vista biológico, olha que coisa bacana, certo? Ao conceito de que, olha, para compor um tratado de passarinho, eu não tenho aí as condições, é preciso que haja, por primeiro, o quê? Rio com árvores e palmeiras. E dentro dos quintais da casa tem que ter o quê? Goiabeiras. E que haja por perto brejos e iguarias de brejos. Além disso, é preciso que haja ali insetos, tá certo? Insetos de pau, sobretudo, que são os mais palatáveis, tá certo? Necessário aí para os passarinhos, observem. A presença das libélulas seria uma boa, tá certo? E o azul é importante na vida desses animais. É importante na vida dos passarinhos. Porque antes de ser belos, tá certo? Eles precisam ser eternos. Eternos que nem a fuga de bar. Falou sobre, veja, esses elementos, esse conjunto de elementos aí necessários, tá certo? Para que o passarinho estabeleça ali a relação dele. Então, veja, nesse contexto, o conjunto de elementos descrito de forma poética em relação aos passarinhos pode ser associado sob o ponto de vista biológico ao conceito de. Vou esperar vocês pensarem enquanto eu tomo uma água, certo? Um minuto só, um segundo só, né? E aí, qual é o gabarito? Gabarito, né? Quem prestou atenção nas aulas, estamos na questão 10 já sabe. Gabarito, letra B. Eu falo aqui de quê? Nicho, isso aqui está relacionado ao nicho ecológico do passarinho, certo? Que ele precisa ali, tá certo? Para sobreviver, para estabelecer ali as suas relações. É o nicho ecológico, o papel ecológico dele que ele vai desempenhar, certo? Bioma não, bioma é um conjunto de ecossistemas, certo? Já falei disso. Pessoal, competição. O que é uma competição? Uma relação ecológica, que nós vamos estudar mais à frente, neste módulo aqui, ecologia, do tipo desarmônica, porque sempre os envolvidos perdem. E pode ser intra ou interespecífica. Assista as próximas aulas para vocês entenderem, certo? Não é competição, o texto não fala de competição. Depois aqui eu tenho protocooperação. Protocooperação, também chamada de mutualismo facultativo, é uma relação em que duas espécies se ajudam de forma mútua, certo? Mas que não há uma relação de obrigação ali. Exemplo, a garça e a vaca. Mais à frente nós teremos uma aula sobre isso. Uma relação harmônica. Não é isso que o texto falou, certo? E sucessão ecológica, tá certo? Sucessão ecológica diz respeito ao quê? As transformações que vão acontecendo ali, tá certo? Em uma área onde a comunidade ali vai se estabelecendo. Essa sucessão ecológica, tá certo? Pode ser dividida em sucessão primária ou sucessão secundária. Mais à frente nós iremos estudar isso também, certo? A ocupação ali por uma comunidade em determinada área. Certinho, turma? E aí, turma, mais 5 questões aí, ó. Vocês estão vendo que esses conceitos fundamentais, certo? Caem nas provas, tá certo? Cai nas questões, cai no Enem, tá certo? Na FUVEST, na Sesgran Rio e cai em muitas bancas, tá certo? O vestibular cobra isso. Então, se vocês vão fazer vestibular, estudem. Estudem de fato, não se enganem, certo? Achando que não cai. E aí, pessoal, e cai também concurso. Quem está se preparando para concurso também, esse assunto cai, certo? Então, se dediquem, façam muitas questões, vejam a teoria, mas aí o segredo está em resolver muitas questões. Depois que a gente resolve diversas questões, as bancas repetem as ideias, certo? E aí fica fácil, certinho? Resolvendo muitas questões, organizando seu tempo, você alcança aí tudo que você deseja. Forte abraço, deixa o like aqui se vocês não deixaram ainda e se o vídeo foi útil, certo? Inscreva-se no canal, compartilhe bastante e na próxima aula nós continuaremos o estudo da ecologia. Tchau, tchau e até mais.